Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Passinho e, juntamente com a minha colega Alice Passinho, ambos estudantes de Direito da PUC São Paulo, daremos início a mais um encontro da iniciativa Jovens no Canal do Canal Arbitragem. Esse projeto representa a ala jovem do Canal Arbitragem, cujo objetivo é auxiliar jovens a encontrar os caminhos para estudar e dar seus primeiros passos dentro da arbitragem. Desde já, gostaríamos de agradecer ao professor Olavo Ferreira e ao Lauro Parente pela oportunidade de participar dessa iniciativa. No encontro de hoje, temos a honra e o privilégio de receber a doutora Maria Rita Rebelo Pinho Dias. A doutora Maria Rita é juíza de direito, assessora da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como coordenadora do Núcleo da Capital da Escola Paulista de Magistratura. Além disso, já atuou como juíza de direito na Terceira Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. No âmbito acadêmico, é bacharel pela Faculdade de Direito da USP, mestre pela Faculdade de Direito da PUC São Paulo e doutora pela Faculdade de Direito da USP. Também é coautora do livro Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Agradecemos a senhora pela presença nessa entrevista a respeito da interseção entre os institutos da arbitragem, recuperação judicial e falência. Doutora Maria Rita, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a vocês pelo convite. É um enorme prazer estar aqui hoje discutindo um tema que eu adoro e que é o meu dia a dia, né, na vara. Assim, eu tô afastada, mas eu espero voltar em breve e voltar para o meu dia a dia, que é muito legal. Então, muito obrigada pela oportunidade de discutir com vocês esse tema. Nós que agradecemos a disponibilidade e a oportunidade de conversar com a senhora, doutora Maria Rita. Então, com os devidos agradecimentos, passemos agora às perguntas. Considerando, doutora Maria Rita, que seja o deferimento da recuperação judicial ou a decretação da falência, elas não afetam necessariamente a capacidade civil da empresa, tampouco transmutam a natureza disponível de seus bens, na visão da senhora, uma convenção de arbitragem firmada antes do deferimento da recuperação judicial ou da quebra, ela permaneceria válida e vinculante aos signatários ou, por alguma razão, teria alguma exceção à produção de seus efeitos? Então, Marcelo, essa é uma questão super interessante, porque a nossa lei foi recentemente alterada, em 2020, pela Lei 14.112, e uma das alterações que foi trazida pela lei, que foi muito comemorada por todos, foi a inserção do parágrafo 9º no artigo 6º, e esse parágrafo 9º reconheceu expressamente que tanto o processamento da recuperação judicial quanto a decretação da falência, elas devem ser reconhecidas pelo administrador judicial. O administrador judicial não pode recusar eficácia, né, à convenção de arbitragem, e, portanto, isso não... esses dois momentos processuais, né, tanto o deferimento do processamento da RJ quanto a decretação da falência, não impedem nem suspendem a instauração do procedimento arbitral. E essa positivação do reconhecimento da eficácia da arbitragem nessas situações de solvência é algo que é algo que é a se destacar na nossa legislação, porque não são todas as leis do mundo que têm essa previsão, e é uma regra que foi feita, inserida na nossa lei de solvência, justamente para respeitar e demarcar a eficácia da arbitragem nessas situações. Doutora Maria Rita, muito obrigada pela resposta. É realmente muito interessante essa inserção desse novo parágrafo no artigo na lei de arbitragem. Passando para a segunda, na lei de recuperação e falência. Passando para a segunda pergunta, o deferimento da recuperação judicial, como comentado, a princípio não retira do devedor o poder de administrar e dispor de seus bens. Isso significa que esse devedor ainda pode firmar negócios jurídicos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, salvo aqueles atos de alienação ou oneração de bens e direitos de seu ativo não circulante, os quais dependem da autorização judicial. Essa situação nos parece um pouco diferente na falência, em que o devedor perde o direito de administrar e dispor dos seus bens submetidos ao concurso. Na visão da senhora, poderia o falido firmar uma convenção de arbitragem após a quebra? E quais seriam, se é que há alguma, consequência ao administrador judicial ou ao patrimônio concursal? Sim, a situação da falência, a situação do titular da empresa, né, do empresário, nessas duas situações, ela é absolutamente diferente. Então, né, como você bem disse, na de recuperação judicial, o administrador, os sócios, eles continuam gerindo a empresa e conduzindo a empresa normalmente, não há
qualquer prejuízo à gestão normal da empresa nessa situação, de modo que ele continua com plena capacidade de representação da empresa, administração dos negócios, condução dos processos, e há, claro, regras específicas com relação à alienação de bens na recuperação judicial, mas isso não interfere na capacidade negocial do empresário, da sociedade empresária em geral. Agora, na falência, a situação é bastante diferente, né? Com a decretação da quebra, um dos efeitos é o afastamento do empresário da condução da empresa e a sua substituição pelo administrador judicial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o administrador judicial passa não apenas a conduzir os atos necessários para permitir a liquidação de todo o ativo da empresa falida, e esse é o objetivo da falência, né? O procedimento de falência, ao contrário da recuperação judicial, tem por objetivo justamente permitir a liquidação da empresa no contexto de insolvência. Já na recuperação judicial, não. O objetivo é permitir a recuperação de uma empresa ainda viável. Então, como você tem dois pressupostos muito diferentes, a situação da falência é completamente diferente. E, especificamente com relação à situação do falido, o que a gente tem é o afastamento do falido, não só da gestão da empresa, e não só da condução do destino dos ativos da empresa, mas, sobretudo, da representação desse passivo, desse ativo, dessa massa concursal, né? Então, o falido ou os seus administradores e sócios são afastados da gestão da empresa, eles perdem a capacidade de representar a empresa judicialmente ou extrajudicialmente ou negocialmente, e essa função de representação da empresa passa a ser transferida por lei para o administrador judicial. Aí vocês me perguntam, quem deveria representar essa massa concursal de bens e de ativos e de interesses de credores após a decretação da quebra? Pela lei, quem pode representar esse centro de interesses representado pela massa falida é única e exclusivamente o administrador judicial, né? Então, a princípio, diante dessa transferência do poder de representação da massa falida para o administrador judicial, uma cláusula, uma convenção arbitral firmada pelo falido, né, e por falido se entende ou o empresário individual ou seus sócios e administradores, a princípio poderia ser nula, né, porque essa função de representação foi transferida por lei ao administrador judicial. Agora, a parte da doutrina que entende que não se trata de uma questão de nulidade. Por que isso? Porque o procedimento falimentar é sim um procedimento que tem por objetivo a liquidação desse passivo, desses ativos, com o objetivo de pagamento do passivo, e a princípio, ao final do procedimento, não havendo mais ativos, não havendo e pagos parcialmente os créditos, a solução seria o encerramento da empresa, a liquidação e posteriormente a extinção daquela empresa. Contudo, não é improvável, é possível, pelo menos tecnicamente, que ao final do procedimento de liquidação daquela empresa ainda existam sobras e em tese, pelo menos do ponto de vista técnico, seria possível que o falido solicitasse a continuação da empresa, se quitados todos os passivos da empresa, né? Nesse contexto hipotético, em que fosse possível o pagamento integral do passivo, havendo sobras, o falido poderia ter interesse de continuar exercendo a empresa, e aí nessa situação bastante excepcional, eventual cláusula compromissória que ele tenha firmado, que durante o processo de falência foi ineficaz, adquiriria a eficácia caso houvesse a continuidade da empresa. Então, existem esses dois posicionamentos doutrinários, mas eu particularmente entendo que é um caso de nulidade, porque a representação desse passivo passa a ser feita pela massa e os sócios e administradores ou o próprio empresário individual, eles perdem a capacidade de representação de todo esse centro de interesses do ponto de vista jurídico, né? Doutora Maria Rita, muito obrigado pelo comentário da senhora e especificamente dessa dicotomia que a senhora apresentou a respeito, né, dentro da doutrina e o posicionamento da senhora. Agora, especificamente no âmbito da falência, o artigo 76, ele prevê que o juízo falimentar ele tem a aptidão de atrair todas as demandas de conteúdo patrimonial em que o falido seja parte, com o intuito de obstar eventual juizamento de ações autônomas que possam vir não só a afetar o patrimônio do falido, mas também prejudicar a concursalidade. Na visão da senhora, eventual procedimento arbitral, ele também seria atraído ao crivo do juízo falimentar em razão do artigo 76?
Essa pergunta é extremamente interessante, porque aí você entra numa seara de conflito de competência, né? E como eu disse em resposta à primeira pergunta, o artigo 6º, parágrafo 9º, ele é claro no sentido de reconhecer a validade, a eficácia da convenção arbitral, mesmo no contexto da falência, ou seja, a princípio, a decretação da falência não impede, não impede a instauração, nem suspende a instauração de procedimentos arbitrais que estejam em andamento. Né? E aí, como que a gente compatibiliza essa previsão do artigo 6º, parágrafo 9º, com o disposto no artigo 76 da Lei de Recuperação Judicial e Falência? A gente tem que entender que o próprio artigo 76, ele explica que, a princípio, os processos que são atraídos por processo para a jurisdição do juízo falimentar são as ações em que você já tem a definição, ou é o crédito e o centro de interesses e ativos da massa. De modo que ações ilíquidas, por exemplo, elas continuam tramitando no juízo onde elas estão em andamento, até que você tenha a definição do valor do crédito, para que esse crédito possa ser habilitado no procedimento falimentar, né? Então, como a ação não, desculpa, o procedimento arbitral, ele está discutindo uma questão jurídica, mas que ainda você não tem uma definição com relação a existência de um crédito ou não, ou situações semelhantes, a verdade é que essas ações, por elas não terem uma liquidez, não terem uma definição, uma declaração do crédito em si, essas ações elas poderão continuar tramitando regularmente perante o juízo arbitral, até que você tenha definição sobre sobre a questão controvertida e, eventualmente, a definição da existência de um crédito ou não, e aí, ou definição de uma obrigação ou não, e aí, esse título, uma vez formado, aí sim ele vai passar a produzir efeitos regularmente perante o juízo falimentar, né? Então, essa é a forma de compreender a intersecção entre essas duas jurisdições. Agora, claro, uma vez definida a questão de mérito, né, a questão controvertida, a competência do juízo falimentar com relação à execução desse título vai ser evidente por conta do artigo 76. Aí sim você tem, com pleno exercício, a visa atrativa do artigo 76, porque você tem uma regra de unidade e indivisibilidade do juízo falimentar. Então, pelo artigo 76, todos os pagamentos e definições sobre ativos, destinação desses ativos e a forma como vão ser pagos, eventuais créditos que o falido tenha com relação a credores, essa é uma questão que vai ter competência absoluta do juízo falimentar. Então, nesse contexto, uma vez definida a questão de mérito, a questão de base dessa relação jurídica esteja em discussão na arbitragem, uma vez definida essa questão pelo juiz arbitral, aí sim você tem uma total configuração da competência absoluta do juízo falimentar com relação tanto à execução desse título quanto ao pagamento dessa obrigação eventualmente reconhecida e também com relação a eventual destino de ativos que vinculem o falido a esse crédito, porque aí sim você tem questões de ordem pública que não são passíveis de arbitragem, né? É importante a gente lembrar que regras sobre ordem de pagamento, classificação de crédito e o pagamento em si, portanto, destinação do ativo do falido para os seus credores são questões de ordem pública, né, que são reconhecidas como tal no procedimento arbitral, no procedimento falimentar, desculpa, e que, portanto, não podem ser alvo não podem ser alvo de convenção entre as partes. Na verdade, quando a gente pensa no artigo 126 da Lei 11.101, ele fala justamente isso, né, que as questões patrimoniais que não tenham sido definidas especificamente na lei, elas vão ser tratadas sempre à luz desses princípios, né, do concurso, da universalidade e portanto, há um reconhecimento de que são regras de ordem pública que não podem ser objeto de convenção ou negociação entre as partes, porque não são de direitos disponíveis. Doutora Maria Rita, muito obrigada pela resposta. É bastante interessante essa referência que a senhora faz ao artigo 6º, parágrafo 9º da Lei de Recuperação Judicial e Falência. À luz desse dispositivo, quais seriam os limites da atuação dos árbitros em caso de recuperação judicial ou falência? Então, como eu disse, né,
A gente tem algumas situações. É importante compreender as diferenças entre o procedimento falimentar e o procedimento de recuperação judicial. Então, o procedimento falimentar é um procedimento que se destina à liquidação de ativos, né, e pagamento de créditos. Então, questões como ordem de pagamento, classificação de crédito e destinação de bens são questões que há competência absoluta do juízo falimentar e que, com relação a essas questões, isso não pode ser alvo de deliberação pelos árbitros, né? Então, os árbitros, no contexto de uma decretação, de uma parte que tenha tido a sua quebra decretada antes ou durante o procedimento arbitral, o árbitro ele tem que compreender que a atuação dele está circunscrita à definição da questão de mérito jurídica existente do litígio entre as partes, mas a forma de execução dessas questões são questões que estão relacionadas única e exclusivamente à competência do juízo falimentar. E mesmo questões, por exemplo, com relação ao reconhecimento de compensações, né? Essa é uma questão que está fora da cognição do árbitro, porque, muito embora seja uma questão que envolva direito patrimonial disponível, a verdade é que a compensação de créditos entre partes é uma questão que guarda grande pertinência com a ordem de pagamento e a forma de pagamento, né? A compensação é uma forma de pagamento também. Então, o árbitro não poderia, por exemplo, reconhecer uma compensação, porque as compensações que vão ser passíveis de reconhecimento são questões que devem ser reconhecidas no âmbito da falência, né? Então, essa é um certo cuidado sobre qual é o limite da cognição e da jurisdício pelo árbitro no caso concreto em que ele está analisando na falência. Na recuperação judicial, a situação é um pouco diferente. Como a gente já falou anteriormente, você tem um procedimento que se destina ao soerguimento da empresa, né? E que se destina, e que você não tem o afastamento dos administradores, dos sócios, porque é um procedimento em que você não objetiva a liquidação daquela empresa, que a princípio seria inviável. Na recuperação judicial, as empresas são viáveis, você, em tese, continua normalmente executando as suas atividades, né, o empresário. Então, a princípio, não há tanta diferença na recuperação judicial quanto ao que você teria numa arbitragem normal. A maior atenção que você tem que ter com relação à arbitragem, na recuperação judicial, quando o árbitro ele analisa a questão de direito, é entender que a tutela que ele vai entender se aquele crédito que ele está tratando é um crédito sujeito ou não sujeito à recuperação judicial. E isso faz toda a diferença. E vou explicar por quê. Sendo o crédito sujeito à recuperação judicial, ou seja, seja um crédito cujo fato gerador foi constituído até a data da distribuição do pedido da recuperação judicial, a forma de pagamento desse crédito e de cumprimento dessa obrigação é uma questão que vai ser tratada no plano de recuperação judicial. Então, é uma limitação à atuação do árbitro, no caso concreto, porque ele não vai poder dizer sobre a forma de execução desse crédito, porque essa deliberação vai ser alvo de uma discussão pelos credores em assembleia, com efeitos novativos com relação à obrigação original, né? Então, a cognição do árbitro nesse contexto, com relação a créditos sujeitos, vai ser limitada, é muito semelhada ao que acontece no procedimento falimentar, ou seja, ele vai definir a questão de direito, ele vai definir a questão de base, mas a execução disso, a forma como isso vai ser cumprido, eventuais compensações desse crédito com outros futuros, por exemplo, é uma questão que vai ter que ser deliberada no plano de recuperação judicial, porque pelo procedimento de recuperação judicial compete aos credores, é uma faculdade que a lei outorgou aos credores deliberarem em conjunto, em assembleia, novas condições de pagamento, novos meios de recuperação, quais são os meios de recuperação que forem apresentados pelo devedor e que eles vão aceitar como cabíveis. Então, essa obrigação que vai ser reconhecida na arbitragem, se ela for um crédito sujeito ao procedimento de recuperação judicial, a forma de pagamento é uma questão que é deliberada em uma nova negociação feita entre o devedor e os credores, que é representada no plano de recuperação judicial. Então, o limite de cognição do árbitro é entender que essa questão quanto ao cumprimento vai ser objeto de uma nova negociação, que vai ser estruturada pelo procedimento legal, e que tem que ser respeitada por ele. Ele não pode se sobrepor a isso, porque não há uma opção legislativa para que a solução seja negociada de forma global entre os credores sujeitos. Agora, se tratando de uma obrigação que teve o fato gerador posterior
ao procedimento, a distribuição do pedido de recuperação judicial é um crédito não sujeito. E com relação ao crédito não sujeito, prossegue-se normalmente com relação à definição da questão de base, né, como uma arbitragem normal, e a grande questão que eu acho que pode ser interessante, mas é uma questão que ainda relativamente eu ainda não vi no caso concreto, é definir eventuais formas de cumprimento dessa obrigação, porque eventuais deliberações do árbitro sobre como cumprir aquela obrigação, por exemplo, impor ao devedor que está em recuperação judicial uma concessão de garantia, pode ser uma tutela executiva que for deferida pelo árbitro no procedimento, que pode desequilibrar o procedimento de recuperação judicial. E nesses casos, com a extensão dessas tutelas que resvalam em questões patrimoniais, que podem impactar o andamento da recuperação, são questões que há um entendimento jurisprudencial que são de competência do juízo da recuperação judicial. Então, a eficácia dessas tutelas, ela vai ser condicionada a uma análise do juiz da recuperação judicial, porque é ele que tem uma visão global, né? E será ele que irá dispor como isso poderá ser impactado ou não, né? Como isso poderá ser aceito ou não, porque isso pode impactar no sucesso da recuperação judicial ou, eventualmente, a depender da extensão dessa determinação, pode até impedir o sucesso da recuperação judicial. Então, eu acho que com relação ao crédito não sujeito, a preocupação que se tem que ter é justamente com relação a eventuais tutelas cautelares ou eventuais tutelas que visam a trazer cumprimento à obrigação reconhecida, mas que podem impactar na recuperação judicial, e neste caso, o conflito de competência que vai se instaurar entre a esfera de atuação do árbitro e a esfera de atuação do juiz recuperacional, ela pende para o reconhecimento da competência do juiz da recuperação em atenção à efetividade de um procedimento que tem um viés de ordem pública e que tem uma função social relevante. Obrigado, doutora Maria Rita. Agora, seguindo na linha do que a senhora bem pontuou, o escopo da recuperação judicial seria para negociar um plano a fim de permitir que a empresa, que ela ainda, em tese, é viável, superar essa crise momentânea que ela possa estar vivendo. Na visão da senhora, poder-se então estipular uma cláusula compromissória dentro desse plano de recuperação judicial, submetendo eventuais conflitos que possam advir das obrigações assumidas no próprio PRJ ao juízo arbitral? E se de fato puder existir uma cláusula nesse sentido, na visão da senhora, ela vincularia a todos os credores, inclusive os não anuentes? Então, essa é uma questão super interessante, Marcelo. Eu acho que a gente não tem assim, a minha resposta principal é: nós não temos uma resposta legal para isso, então acho que a gente tem que compreender a questão de uma forma sistêmica, né? Como a gente tem que entender qual é o objetivo do procedimento de recuperação judicial para que a gente consiga responder essa sua pergunta. Então, o procedimento de recuperação judicial é um procedimento por meio do qual o legislador entendeu que, diante da importância da empresa, diante da função social que a empresa desempenha, é possível otorgar ao devedor o poder de propor aos seus credores um plano de recuperação judicial com meios de empresa, e que ele negocie esses planos com seus credores sujeitos de forma global, e que essa negociação, que vai ter dois polos muito claros, um lado o devedor e o outro lado os credores reunidos em assembleia, e que essa assembleia ela vai formar a vontade desses credores sujeitos a esse plano, e de forma impositiva a todos os demais, né? Então, um dos efeitos da recuperação judicial é a criação por lei de uma situação de comunhão entre todos os credores, com um efeito obrigacional importante e bastante excepcional quando a gente pensa em termos de obrigações. Ou seja, o que for deliberado por essa Assembleia de Credores, obrigacionalmente ela vai vincular todos os credores sujeitos, ainda que dissidentes e ainda que ausentes. Ou seja, é uma relativização do princípio do contratual, porque você tem a formação de uma vontade contratual impositiva para um credor contra a vontade dele. Isso se dá única e exclusivamente em função de um objetivo maior, que é o atendimento dos propósitos do legislador com o Instituto da Recuperação Judicial, que é justamente permitir a recuperação de uma empresa, considerando a sua função social. Nesse contexto,
a atuação do juízo, muito embora o juízo não possa intervir no mérito do plano, isso é uma questão dispositiva entre as partes, porque nós estamos tratando de direito patrimonial disponível, então, muito embora o juízo não possa intervir sobre o mérito da negociação, se aquela negociação é interessante ou não é interessante, o fato é que a atuação do juízo, por conta desse efeito obrigacional, que excepciona o nosso ordenamento jurídico, como regra, a atuação do juízo no processo de recuperação judicial tem uma função importante de trazer a aprovação desse plano sobre a luz da legalidade. Né? Então, o juiz faz uma análise de legalidade desse plano, e mais do que isso, justamente considerando a necessidade de que aquele plano seja corretamente atendido, né, em atenção à função social da empresa e o objetivo que se espera com a recuperação judicial, o artigo 61 ele prevê que, uma vez homologado o plano, não há um encerramento da jurisdição do juízo da recuperação, você teria um período de 2 anos, dentro do qual você teria a supervisão do cumprimento do plano de recuperação judicial pelo juiz estatal, justamente para que ele analise se aquele plano está sendo corretamente cumprido, se se os administradores daquele devedor estão aderentes, convergentes e comprometidos com o cumprimento daquelas obrigações. E justamente porque você tem esse efeito obrigacional de impor a vontade de uma maioria a credores que não têm interesse e não desejam aquele plano de recuperação judicial. E a consequência do descumprimento do plano de recuperação judicial durante o prazo de supervisão é grave. Você vai ter a automática convolução do plano de recuperação judicial em falência. Então, me parece que essa análise quanto ao cumprimento do plano de recuperação judicial é uma questão de ordem pública, porque está relacionada justamente ao equilíbrio em que você do equilíbrio que o legislador quis trazer entre permitir que os credores, numa situação de crise, possam negociar com o seu devedor condições negociais mais favoráveis, mas que traz como contrapartida uma atuação do Estado para trazer comprometimento dessas partes que estão atuando por um princípio de maioria, ao atendimento não do interesse deles na recuperação do crédito deles, no cumprimento das obrigações, mas sim em fazer com que essa negociação ela atenda o objetivo maior, que é justamente o de permitir a preservação de empresas saudáveis. E esse é um objetivo de ordem pública, portanto, cogente. Então, me parece, considerando a sistemática da nossa legislação, que não é possível você transferir, não é uma questão disponível, nem patrimonial, patrimonial disponível entre as partes que estão negociando esse contrato, que a análise do cumprimento desse plano, ou cumprimento das obrigações que foram pactuadas nesse plano, possa ser transferida para o juízo arbitral. Me parece que o cumprimento desse plano é algo que está afeto ao interesse maior de ordem pública e que, portanto, você exige a atuação do juízo estatal e que não pode ser passível de negociação entre as partes. Me parece que isso é importante também, porque isso traz credibilidade à solução negociada, né? Porque, do contrário, o que se poderia alegar é que, eventualmente, haveria um conluio entre devedores e esses credores que compareceram ao procedimento. A gente sabe que participar de um procedimento de recuperação judicial envolve o gasto financeiro, o gasto um fôlego patrimonial que talvez muitos credores, sobretudo credores mais vulneráveis, não tenham, né? Então, você trazer a força do Estado para acompanhar e monitorar o cumprimento desse plano, me parece que atende a um princípio de ordem pública que justifica a existência desse procedimento e que justifica e permite a criação de um mecanismo que relativiza o princípio da vinculativo do contrato, né, em prol de algo maior. E justamente porque esse procedimento funciona em prol de algo maior, é que me parece que você não está diante de direito disponível quando você analisa a questão do cumprimento desse plano. Doutora Maria Rita, muito obrigada. Agora, em relação à confidencialidade, pode-se notar um possível conflito entre os institutos. Afinal, a maior parte dos procedimentos arbitrais costumam ser confidenciais, sendo esse um dos principais motivos que até distinguem a arbitragem do litígio estatal. Por outro lado, a falência e a recuperação judicial buscam a publicidade, a transparência, facultando-se a participação de todos os envolvidos. Na visão da senhora, em existindo um procedimento arbitral em curso, como deveria ocorrer a coexistência entre esses institutos no tocante à confidencialidade e à isonomia dos credores? Essa questão da confidencialidade, ela é bastante complicada, né? É um desafio bem grande para a gente entender como que isso é possível de ser compatibilizado
com esses dois procedimentos. De novo, eu acho que a gente precisa entender as particularidades do procedimento de falência e do procedimento de recuperação judicial, porque nos dois casos as soluções têm algumas, elas são distintas. Então, no caso da recuperação judicial, a gente tem um fator, além da confidencialidade em si, a gente tem um fator adicional de, de dificuldade para a gente entender qual é a melhor solução no caso concreto. Porque o falido, o empresário ou os seus administradores e sócios não estão afastados. Então, o administrador judicial, que é o profissional de confiança do juízo, imparcial, escolhido pelo juízo para fiscalizar a atuação desses sócios e desses administradores, ele não está representando aquela empresa. Ou seja, ele não vai participar do procedimento de arbitrar, a princípio, né? Como ele não representa aquela empresa, e sim continuam os seus sócios e administradores representando normalmente a empresa, a verdade é que o administrador judicial não participará desse processo. E aí a gente tem uma questão que é um pouco diferente, e torna a situação da recuperação judicial mais complicada do que na falência, que é justamente com relação à fiscalização. Como que o administrador judicial pode fiscalizar um procedimento do qual ele não faz parte e com relação ao qual há sigilo, né? E nesse caso da recuperação judicial, a gente consegue vislumbrar também diferentes posicionamentos doutrinários. Existe um posicionamento doutrinário que entende que a confidencialidade do procedimento arbitral se impõe, mesmo perante a publicidade inerente ao procedimento de recuperação judicial, e que, para você compatibilizar o princípio da publicidade desse procedimento e do interesse dos credores, e resguardar o interesse dos credores nesse procedimento, o que seria possível seria que o juízo estatal solicitasse informações ao tribunal arbitral com relação ao procedimento, com relação à questão controvertida, com relação aos pontos que estão sendo debatidos, para que, se houvesse alguma questão que talvez justificasse que pudesse suscitar algum questionamento e alguma dúvida, pudesse ser enfrentado pelo juízo estatal e solicitado esclarecimentos adicionais para o tribunal arbitral. E existe outro posicionamento doutrinário que entende que, nesses casos, o princípio da confidencialidade ele fica mitigado e que, portanto, não seria possível a sua oposição ao juízo estatal. Me parece que, e essa situação que eu trouxe, né, você também tem na falência, com a diferença que o administrador judicial, no caso, ele representa a massa, e ele é um profissional que tem, ele tem a função de atuar como auxiliar do juízo, né, e que, portanto, ele tem que trazer para o juízo questões que ele entende relevantes, né. Então, é uma situação complicada, é uma situação difícil, né, e que me parece que a forma mais razoável seria realmente de tentar compatibilizar. Acho que a confidencialidade ela é importante, você não tem só o lado do falido ou da empresa de recuperação judicial, você tem um lado da outra parte para quem esse sigilo também é importante, né? Então, eu acho que talvez a forma de compatibilizar essa situação seja primeiro pedindo, o juízo estatal pedindo informação ao juízo arbitral, procurando esclarecer pontos que os credores possam ter dúvidas, né? E a depender das respostas e dos esclarecimentos, se houver aí sim necessidade de abertura dessa confidência, da questão que está sendo discutida, talvez me parece que uma solução, e aí eu realmente estou pensando sobre o assunto, porque não há uma resposta clara sobre isso, né? Existem procedimentos sigilosos que tramitam no processo arbitral, processo judicial, então, eventualmente, se as respostas não forem suficientes, se houver uma necessidade de maior aprofundamento nessas questões controvertidas, o juiz estatal ele pode sim solicitar a quebra desse sigilo perante ele, o juízo estatal. Né? E me parece que essa questão poderia ser trazida no incidente sigiloso, em que haveria atuação do Ministério Público e do administrador judicial, para definir quais questões poderiam ser resolvidas naquele incidente sigiloso e divulgado para os credores que a questão foi solucionada, porque e aí sim encaminhar a questão preservada o sigilo. Então,
Eu acho que a gente tem que... Não existe uma solução única, eu acho que você tem que construir a solução adequada né, para tratar a confidencialidade de uma forma respeitosa, porque me parece que há, sim, um interesse que justifica, a princípio, a preservação dessa confidencialidade, mas a depender do que for esclarecido pelo tribunal arbitral, e se houver uma necessidade de aprofundamento das questões, por uma desconfiança dos credores, uma atuação que não seja convergente com a boa-fé dos devedores ou dos seus sócios, sobretudo no contexto de recuperação judicial, me parece que a solução seria a quebra dessa confidencialidade perante o juiz arbitral, para que a questão seja apresentada no incidente sigiloso, apresentada ao Ministério Público, porque há interesse de credores, e aí, sim, preservado o sigilo, que seria mantido nisso, aí sim encaminhar a questão para os credores. Mas me parece que, a princípio, a melhor solução, né, seja tentar respeitar a confidencialidade, solicitando informações e apresentando aos credores. E somente em casos extremamente excepcionais, em que houvesse uma desconfiança sobre a condução dos negócios, sobre a boa-fé do devedor, aí sim me parece que talvez essa confidencialidade pudesse ser relativizada e talvez somente com relação à parte dele do processo, para preservar o interesse de todos os envolvidos. Doutora Maria Rita, muito obrigado, e muito interessante esses comentários que a senhora apontou especificamente a respeito dessa possível, né, relativização em sendo essas situações excepcionais que a senhora mencionou. Agora, alcançando a reta final de nossa entrevista, as sentenças arbitrais anteriores ou posteriores ao processo concursal, elas devem ser submetidas ao processo de verificação de crédito, tanto na falência quanto na recuperação judicial. Na visão da senhora, a impugnação apresentada no processo concursal para tentar obstar a habilitação de um crédito representado por sentença arbitral, ela deve se limitar, né, ao conteúdo da impugnação a questões contidas na lei de arbitragem brasileira, ou ela pode versar sobre outros assuntos? Então, eu acho que nesse caso a gente tem que voltar ao artigo 6º, parágrafo 9º, que traz como regra o respeito à jurisdição arbitral, e é o que for decidido por aquele tribunal, né. Então, a impugnação do crédito, se porventura acontecer, tanto na falência quanto na recuperação judicial, me parece que ela tem que respeitar, né, a impugnação de crédito não é um incidente que se destina a a a reverter a coisa julgada, nem alterar o que foi decidido por outras jurisdições, isso não acontece nem com a justiça trabalhista, nem com títulos fiscais, e também não acho que tenha que acontecer, claro, com as decisões proferidas por tribunais arbitrais. Então, me parece que a impugnação do crédito com relação a títulos formados perante tribunais arbitrais, me parece que eles devem estar circunscritos a questões muito pontuais, como a classificação do crédito, né, eventualmente o valor pelo qual esse crédito vai ser reconhecido nos 2 procedimentos. A gente sabe que o artigo 9º da lei, ela traz critérios tem marcos temporais, datas bases que vão definir quais são como que o crédito vai ser contabilizado nesses 2 procedimentos, né, e o objetivo de ter a mesma data base para todos os créditos é você ter uma clareza melhor sobre o quadro de credores e facilitar a definição do valor a ser pago na falência, do poder político que você tem na recuperação judicial. Mas, então, acho que a impugnação do crédito tem que estar circunscritas a essas questões que são de ordem pública, classificação do crédito, o acerto do cálculo desse crédito aos parâmetros definidos na lei para fins de definição do valor que o crédito vai ser reconhecido naquele procedimento, e isso. Mas jamais prestar essa impugnação a discutir questões que já foram discutidas anteriormente no procedimento arbitral, com relação às quais, na possibilidade de o juízo estatal é absolutamente incompetente para adentrar nessas questões e reverter o mérito dessas decisões proferidas pelo tribunal arbitral. Doutora Maria Rita, muito obrigada pela resposta. Foi uma verdadeira honra poder ouvi-la falar sobre temas que se mostram cada vez mais relevantes, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito prático. Em nome de todos os que acompanham o canal, do Marcelo, registro aqui nosso agradecimento e nosso apreço pela senhora ter compartilhado o tempo, experiência e conhecimento conosco. Novamente, foi um privilégio imenso contar com a presença da senhora e com a riqueza das reflexões que a senhora trouxe. Muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder discutir esses temas que, como vocês viram, eles ainda estão em aberto, estão sendo discutidos pela doutrina, pela jurisprudência, então sempre é muito bom poder refletir. Muito obrigada pelo convite.